Opa! E aí? O Demônio do Fogo finalmente apareceu. Aleluia! Design maneiro, interessante. Mostra realmente que ele tem imponência. Feliz demais. Só que olha, sendo bem sincero, eu não consegui colocar hype nenhum nesse bichão. Esse cara é um pobre coitado. Sei lá, me passou uma sensação de um negócio meio sem graça, né? Não! Isso de novo, não! E vou ser sincero com vocês do fundo do meu coração. Ah, mentira. Eu tô com muito mais animação pra ver a luta da Yoro contra a Queda. Afinal, agora ela consegue bater de frente com o demônio primordial? Essa dúvida é minha também. Veremos, veremos. E bora comentar sobre o capítulo 204 de Chainsaw Man aqui no canal do Mano Joe. Cola comigo e vamos nessa. E aí, galera do canal do Mano Joe, como que vocês estão? Espero, é claro, que todos estejam muito bem. Embora esse capítulo de Chainsaw Man, olha só, essa conversinha fiada, só cai quem tem coração mole. E como vocês sabem, eu sempre expresso a minha opinião de forma sincera, E quem disse que isso é problema meu? independente do que os outros pensam. Então, se eu acho legal, eu vou falar que tá legal, e se eu acho que tá chato, eu vou explicar o porquê eu acho que tá chato, assim como eu explico por que eu acho legal. E por enquanto, essas lutas estão meio... E eu acho que tudo também é em decorrência dos traços, da arte, da coreografia de luta em si, que em alguns momentos não tá criando grandes impactos. Tanto que temos a grande ausência de páginas duplas, como tivemos no capítulo passado. Se vocês perceberem, tivemos poucas assim que foram bem maneiras. Então acho que esse é um dos motivos, eu vou explicar tudo aqui nesse vídeo, por isso fica comigo sempre no vídeo até o final. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todos que estão compartilhando, comentando, se inscrevendo aqui no canal e deixando seu like aí embaixo. Além do que, sempre na descrição eu deixo alguns links da Amazon para comprarem os mangás de Chainsaw Man, e às vezes eles estão com desconto. Na maioria das vezes eles estão com desconto, e aí vocês podem comprar, que ajudam aqui o Mano Joe, beleza? Então, agora vamos direto para esse capítulo. Seguinte, meu povo, no começo do nosso capítulo, aquele prédio onde a Queda estava erguendo se torna em ruínas, ou seja, já não pertence mais a ninguém. E aí, uma habilidade da Yoro que eu já estava me esquecendo que ela tinha, ela resolve finalmente usar. Afinal, normalmente ela estava utilizando só os bangs e tudo. Só que agora, olha, não precisou necessariamente da asa para considerar que aquele prédio era seu. Então, ó, já evoluiu pra caramba ali em seus poderes. Então, se o prédio não pertence mais a ninguém, agora ele pertence a Yoro. Ela diz isso e simplesmente transforma em uma espada de prédio. E nisso, com essa espada de prédio, os dois estão caindo, tanto o Chainsaw Man quanto a Yoro, só que o Chainsaw Man segura ela ali, cai no chão assim, rola um pouquinho. As pessoas, no final das contas, não são feridas e o Chainsaw Man conseguiu salvar alguns. Embora o nome do nosso capítulo é Ao Custo de uma Vida, então alguém inocente, entre aspas, vai acabar morrendo. Bom, é aí então que a Yoro olha pra Queda e pensa assim, eu acho que agora eu consigo derrotá-la, então vou pra cima dela. E diz pro Denji derrotar a imitação de Chainsaw Man fake, porque, bom, ele é fraco, dá pra derrotar, não tem problema nenhum e tal, e se ele não derrotar, ela mesma vai matar o bichão. Então, mata logo aquelas pessoas, dane-se aquelas pessoas, então faz aí o seu trampo, beleza? E aí o Denji fala, não, beleza, vou lá lutar contra o cara enquanto a Yoro sai correndo. E aí o painel, assim, é tão feinho, assim, só ver o negocinho da Yoro correndo, sem cenário, tudo branco, assim, tipo... Não me passou nenhum tipo de sensação, parece mais que o Fujimoto, ele tá tentando diminuir sua carga de desenho, não sei se tá pesado pra ele de alguma forma, se ele está com falta de assistentes, lembrando que um dos seus grandes assistentes que o ajudou e muito é o Yokinobu Tatsu, acho que é assim que é o nome dele, que é o autor de Dandadan, que o cara desenha muito, mas muito mesmo, ele era assistente e agora tem uma série, né, normal na Jump, então não deve ser mais assistente dele. E isso já era algo que vários já tinham notado desde o início da segunda parte, não desde o início, mas desde certa parte da segunda parte de Chainsaw Man. E várias pessoas tinham reclamado, realmente diminuiu ali na arte a qualidade em muita coisa, isso não tem como negar, eu não tenho como negar, mas na parte escrita, pra mim, estava bom, né? O roteiro tava seguindo tudo bonitinho e tal, tava legal de acompanhar, mas agora, tipo,
Até esses problemas passam a ser um problema quando nem mesmo, vamos falar assim, as falas, o carisma dos personagens conseguem te contagiar. E é isso que tá acontecendo comigo. Tanto que eu tô indo, eu tô levando, mas eu não tô gostando. E a arte começa a incomodar e talvez ela também seja um dos grandes pontos de terem muitas críticas, porque sem uma arte legal de um grande impacto, você acaba perdendo muitas vezes o hype. É claro que os demônios continuam sendo muito bem legais, muito bem elaborados. O demônio do fogo que vai aparecer nesse capítulo é muito legal, passa a imponência, é um bichão grotesco assim, tipo, muito legal mesmo de que você vê assim, só que por conta de não só ser só o estilo do desenho do personagem, a gente acaba pensando, pô, mano, mas a arte não tá tão legal, não tá tão fluida, a coreografia não tá tão maneira. E as conversas nesses últimos capítulos têm sido repetitivas, ou seja, é sempre perguntando pro Denji, tentando mexer com a cabeça dele, que eu acho que esse é o objetivo do Demônio do Fogo enquanto a Yoru luta contra a queda, pra mexer com essa parte mais humana dele. Ou talvez o transformando em demônio por completo, ou seja, perdendo a sua humanidade, a parte que ele tem de humano, para ser apenas um demônio. Ou então forçando ali para ter a parte humana para tentar abalar ele de alguma maneira com algum objetivo em mente. Bom, mas vamos voltar para o capítulo. Nós vemos que o Chainsaw Man Fake se dirige até o Denji. E é então que o Denji fala para ele parar com isso, que ele não tem escolha, ele vai ter que lutar. E aí ele fala pro cara, olha, eu não vou te matar, mas deixa essas pessoas irem embora e tudo, liberta todo mundo aí, pá. E mano, não adianta de nada esse papinho porque o bichano vai pra cima do Denji de qualquer forma e aí ele tenta atingir o Denji novamente. E cara, se a gente pensava que o cara de certa forma era meio forte, bom, a gente viu que ele não era tão forte assim, ou ao menos o pedaço do demônio do fogo que tinha dentro dele era nada demais. Porque realmente ele só sabe ficar balançando os braços e tentar usar ou mexer com a cabeça do Denji para poder enfrentá-lo. E aí que vai um detalhe, a pessoa que está por detrás do Chainsaw Man Fake não é exatamente o demônio do fogo, mas essa outra pessoa, ela carrega ali alguns ideais. Se ela carrega ali alguns ideais, será que é a Yuko, uma parte dela que ficou ali e tudo mais? Ou então, será que essa pessoa é alguém conhecido do Denji que ficava o observando de longe e era um grande fã do Chainsaw Man e aí ficou revoltado porque o Chainsaw Man na verdade era um gado? Né? Pode ser até o Iseumi, ou então algum daqueles alunos da igreja do Chainsaw Man e tal. Só sei que pra mim essa pessoa não vai fazer diferença nenhuma. Porque aí o Denji parte pra cima dele e fala assim, você é muito fraco, vou te derrotar facilmente, papapá, eu tava me segurando esse tempo todo e tudo. Vai pra cima do bichão mais uma vez e no final das contas, corta a cabeça dele. Nisso que corta a cabeça dele, vai lá um corte retinho ali no seu corpo, cortando ele ao meio e o derrotando por completo. Nisso, aquelas pessoas voltam ao normal, então parece que, bom, eles tinham um contrato com o Demônio do Fogo e ao derrotar esse Demônio do Fogo, Chainsaw Man Fake, entre aspas, todas aquelas pessoas foram libertas e a sua sanidade voltou. Só que ao olhar o Chainsaw Man, que tá cheio de corpo, cabeça ali, eles saem correndo, uma ambulância, que besta, né? E assim, o Denji acabou matando uma pessoa que seria inocente ali na hora de cortar o bichão. Realmente parece que era algo como se fosse um videogame. Embora não mostrou-se, os outros Chainsaw Mans fakes por aí foram destransformados. Embora eu ache que... não, eu acho que ele só conseguiu libertar essas pessoas e teria que derrotar o Demônio do Fogo por completo ou então fazer um contrato para ele parar com essa palhaçada aí. De todo jeito, parece que o Denji já derrotou. De forma até que bem sem graça. E ao ver o corpo de uma pessoa, entre aspas, inocente no chão, ele fala, pô, não tinha jeito, né? E ali não é uma perda de humanidade, mas tipo, não tinha o que fazer. Alguém iria morrer no final das contas, né? E foi tudo ao custo de uma vida. Talvez ao custo de outra vida que dê mais importância, que é a pessoa que estava de fato ali sendo o Chainsaw Man Fake bombadão. Porque finalmente aparece o Demônio do Fogo e diz que o Chainsaw Man é muito forte. E aí a gente vê a aparência dele, assim, muito legal. Parece ser uma mulher, assim, né? A gente vê ali mais ou menos a cintura, parece que tem uns seios ali e tal. E se nós vermos bem a carinha, assim, pegando um
pouquinho de fogo, lembra um pouquinho de Fire Punch, né, que é do autor do Chainsaw Man também, né? Então, não sei, lembrou ali um pouquinho, alguns desenhos que tinha ali em Fire Punch. E aí ele se apresenta, o Denji pergunta se ele quer lutar contra ele, e aí ele fala assim, não quero lutar contra você, mas eu quero fazer uma pergunta. Eu estive dentro daquela pessoa ali durante esse tempo todo. Você reconhece aquele rosto? Você conhece essa pessoa? Você se lembra dessa pessoa? E aí então encerra o capítulo e não teremos capítulo semana que vem. Essa pessoa seria importante? Seria a Yuko? Seria alguém que o Denji uma vez salvou de alguma forma? Essa pessoa criou ali um vínculo com o Chainsaw Man, resolveu adorar o Chainsaw Man e falou assim, vou fazer um contrato com o Demônio do Fogo, alguma coisa assim? Pode ser que sim, pode ser que o Demônio do Fogo esteja unido também. Com certeza está unido ao Demônio da Morte, mas eu não consigo ver essa pessoa como alguém aparentemente relevante. O Iseumi desapareceu por um tempo. Será que na verdade seria ele que acabou se transformando depois mais pra frente em Chainsaw Man fake, bombadão e tudo? Ou então seria o outro maluco lá, o maluco que era bombadão que também fazia parte ali do negócio? Não sei. Talvez uma pessoa que o Denji salvou, talvez seja alguém irrelevante, mas que seja uma vida. E talvez o Demônio do Fogo tente dialogar com o Denji pra tentar o convencer que, olha, você perdeu sua humanidade, pra mexer com a cabeça dele, sabe? E assim, foi uma luta meio sem graça. Um dos painéis até que foi legal, assim, tipo, ele cortando o bichão no meio e tudo. É legal, só que, mano, não teve comédia, como costuma ter, assim, em Chainsaw Man. E, assim, a arte e a coreografia e a forma de encerrar essa luta foi tão sem graça. Dava pra fazer isso antes. Toda hora o demônio tenta forçar ali, você vai machucar mesmo essas pessoas e tal. Gente, a gente já sabe que o Denji vai evitar, mas ali naquele caso, é ou matar ou já era. Tanto que a reação do Denji, se fosse uma reação tipo, caramba, matei uma pessoa, mas não, ele pega e fala, fazer o que, né? Tipo, não teve jeito, tive que matar uma pessoa. É aí que é o ponto. Tipo, cara, se era pra ter essa reação, não precisava de todo aquele pensamento, de todo aquele negócio do Denji sempre... Não, peraí, deixa eu evitar aqui, deixa eu hesitar. Não, mas isso mostra que ele tem humanidade. A gente já entendeu que ele tem humanidade. Só que já entendeu também que ele não tem muitas vezes empatia por algumas pessoas. E normal, porque ele não conhece essas pessoas. E pessoas com quem a gente normalmente não conhece, é difícil ter empatia. A gente não conhece. A gente não sabe quem que aquela pessoa é. E quando a gente não cria esse vínculo, o ser humano tem a tendência de não ter empatia nenhuma. É como você, por exemplo, andar no meio da rua e às vezes você nem sente dó daquele mendigo que está no meio da rua, ou então daquela pessoa que está passando necessidade. Ou então é só um sentimento que é muito passageiro. Você passa e você olha e você fala, ai caramba, mas você passa, acabou. Acabou a empatia, porque você esquece que aquela pessoa existe. Então, quando a gente não cria vínculo, não é uma falta de humanidade da pessoa e tal, mas quando não criamos vínculo com uma pessoa, alguma coisa assim, ou então estamos envolvidos em causas sociais que nos ajudam a ter um pouquinho mais dessa consciência de ajudar os outros, a gente acaba não criando realmente essa empatia, a gente acaba não ligando, vamos colocar assim, bem entre aspas, uma empatia com o outro. Então, o Denji, em nenhum momento pra mim, ele tá perdendo a humanidade. Ele matou a pessoa porque tinha que matar pra derrotar o demônio lá. Então... vai muito nessa questão assim, então não é algo que, nossa, precisava de tudo isso aqui. Já podia ter matado logo esse Chainsaw Man fake se ele era tão fraco assim, se iria chegar nessa resolução logo de uma vez e parar de lerdar um pouquinho e talvez apresentar muito mais do que o Demônio do Fogo, que também é importante, uma luta da Yoro contra a Queda. Eu acho que essa luta, por exemplo, vai ser mais interessante. Eu espero, ao menos, que seja uma luta, tipo... que ela use ali o tanque de guerra, transforme as coisas ao redor em armas e tal, que tudo é dela, aquele mundo é dela. Eu espero que ela espere que esse mundo é dela. Espere não, né? Que ela pense que esse mundo é dela pra ela poder controlar tudo e usar a sua força ali, meter o porradão e virar um negócio muito louco. E aí, então, também tira um pouco do hype do próprio Demônio da Fome, né? Pô, velho, realmente era um fracote de merda, né? A Kiga, que zoado, velho. Porque assim... se o Chainsaw derrotou tão facilmente, a Fome é tão fraca, assim, não tem nada. Foi derrotado ali pelo Chainsaw Man fake e não fazia mais nada. Perde um pouquinho da graça dos demônios do Apocalipse. Pô, a gente pensa, o demônio do controle tem aquela toda a imponência da máquina, a própria Nayuta, mesmo pequenininha, tinha ali, fazia algumas coisas legais, a gente vê o demônio da morte, que é, com certeza, muito forte e tal, mas aí a gente chega na Fome meio bosta, me decepcionou pra caramba. E essa quebra de expectativa ela não é muito boa, porque você pensa,
São os demônios do apocalipse, precisam ser fortes. A gente precisa também de algumas artes legais. Coreografia de luta, que eu digo. Então, como o Gege Akutami muitas vezes faz ali em Jujutsu Kaisen, que já se encerrou e tal, independente de algumas reclamações, às vezes ficava meio confuso os quadros, precisa de uma coreografia melhor. Chainsaw Man já teve coreografias melhores, bizarrices, acredito eu, melhores, né? Um cenário, assim, cenas um pouquinho mais impactantes, e às vezes ficou meio naquela coisa meio sem graça. E eu acho que esse capítulo foi sem graça, foi curto, né? Você lê rapidinho ali e você fala, pô, é isso, né? É isso. E aí, eu tô aguardando alguma coisa, tipo, bombástica, até porque depois de um grande hype do Demônio da Morte, a gente fica também, né, esperando às vezes mais. E se o autor não entrega esse mais, resta a gente esperar o tempinho, né, de calmaria até chegar o momento de pá, hype de novo. Acontece, obras são assim, às vezes a gente vai gostar mais de ler esse arco sequencial dentro de volumes no mangá do que necessariamente de semana a semana. Também pode ser esse um dos casos. Só que eu imagino que a arte já começa a impactar porque o texto já não está adiantando tanto. O carisma dos personagens já não estão te conquistando. E eu não digo que é porque o Denji é muito gado, continua sendo sempre o mesmo, porque a gente nota algumas mudanças, só que algumas mudanças poderiam não ser tão enroladas para mostrar. Tipo essa. Não teria necessidade de demorar esse tempo todo para matar o Chainsaw Man fake lá. Um negócio besta do caramba, velho. Em um capítulo ele resolveria isso, assim, tipo, juntou com as pessoas, aí o Denji fala, quer saber de uma coisa? Dane-se. Yoro já vai embora, pronto, não fica enrolando muito, não fica juntando muitas páginas pra uma luta, tipo, ele fica batendo no Denji, não adiantou de nada. Ele bateu lá no Denji, foi como se fosse bosta nenhuma, ele realmente era muito fraco. E aí perde a graça, porque se era tão fraco assim, vai logo, Denji, a gente já entendeu que você é humano sim e tal, só vai logo, sabe, não precisa enrolar autor, né? Aí um ponto do autor ficar enrolando, puxando, esticando muito. Esse esticamento, assim, pra mim foi feito de uma forma desnecessária. Poderia correr logo pro ponto final ali e não enrolar pra, nossa, o Denji finalmente decidir enfrentar o Chainsaw Man fake e matar a pessoa. Se era essa a resolução, não precisava de todo esse tempo. Se sequer teve um bom diálogo sobre isso. Tipo, são diálogos que a gente já tem outras vezes e a gente já sabe. Não precisa ficar repetindo de novo. Então, bom, essa é a minha opinião, gostaria de saber o comentário de vocês. Agora o Mano Joe está vazando, eu te aguardo no próximo capítulo de Chainsaw Man. E sempre comentem aí embaixo o que vocês pensam, independente se vocês concordam comigo ou não. Gosto sempre, né, de ver comentários que, tipo, não, mas Joe, percebeu isso aqui, isso aqui, isso aqui? Às vezes eu noto uma coisinha que, pô, é verdade, né, não tinha notado. Então, gente, a gente tá aí pra crescer junto e não pra, tipo, nossa, meu Deus, a opinião do outro é o inferno, assim. Quando a gente discorda, a gente tem que falar que a gente discorda, sendo mais enérgico ou não, ou quando a gente concorda, a gente tem que falar também que a gente concorda e pronto, né? Cada um com a sua opinião. Bom, Mano Joe aqui, tá vazando, até um próximo vídeo e eu te aguardo. Até lá, fui, valeu!